Eu sei que foi mais uma prova, porque não é fácil um dia de quinta-feira ter um tanto de gente desse na igreja. Todos os irmãos vieram, muito obrigado, viu, irmãos? Vocês me deixaram mais feliz por saber que compensa fazer a obra do Senhor. Eu sou um homem realizado porque Deus tem sido comigo nesta caminhada. Primeiro passo que eu procurei, por que eu sou um homem realizado? Eu tenho mais ou menos 45 anos de ministério nesta igreja. E eu aproveitei a minha mocidade para fazer a obra do Senhor. Eu lembro que o meu sogro me ensinou muito bem a fazer a obra. Muitas das vezes, quando eu casei com 21 anos, e logo depois eu senti que meu sogro estava me carregando, me moldando para me fazer entender por que da obra do Senhor, por que fazer a obra do Senhor. E muitas das vezes os meninos ainda eram menores, que a mais velha é minha esposa, a irmã Jaildes, e os outros eram escada. Mas eu sou muito privilegiado porque meu sogro, minha sogra me adotaram. Quando eles viram que eu era sozinho aqui no Goiás, no Caçu, eles me adotaram. E por isso que o Zé Rocha disse assim, que nós somos irmãos. Eu, mais meus cunhados, minhas cunhadas, nós somos considerados irmãos. Realmente nós consideramos uns aos outros. Eu quero só 5 minutos, vou atrasar só uns 5 minutos para me dar um testemunho rápido para a igreja, porque eu acho que é dia de suma importância eu falar isso. Porque a gente fica falando aqui testemunho em culto normal, parece que não pega bem. Mas eu me lembro que com 25 anos, mais ou menos, de idade, eu já estava tocando obras aqui no Caçu. E isso me credenciou para eu fazer a igreja no Itajá. A igreja do Itajá, já foi eu que fui o mestre de obra dela. A igreja, o primeiro tempo, foi a primeira obra maior que eu fiz em Caçu. Depois o hospital regional me credenciou para continuar fazendo obras. Depois esse templo aqui, irmão, vocês sabiam que eu fui o mestre de obra desse templo? Muitas das vezes vocês que são chegantes, são mais novos e crentes, não conhecem a nossa trajetória. E eu estou falando isso por isso. Colégio Municipal, o 3º pavilhão do Colégio Municipal, foi eu que construí. E eu me lembro que eu cheguei a ser secretário de obra da prefeitura por 4 anos. E chegou um engenheiro lá, que foi recém-formado, quando foi a hora de fazer o 3º pavilhão do Colégio Municipal, eu falei para ele assim, eu vou seguir seus desenhos ou vou seguir os seus desenhos e minha experiência? Ele falou, Pedro, eu só sei riscar, você sabe fazer. Aí eu fiz segundo a minha cabeça e até hoje não tem nenhuma trinca lá, graças a Deus. E é por isso, irmão, que daí do Colégio Municipal, construí hospital regional, construí casa do doutor José, consegui casa do doutor Antônio. Aí eu fiquei famoso por aí. Eu servi também o município como vereador por 2 mandatos. Então Deus me abençoou, irmão, por isso que eu sou realizado. Criei minha família, o maior patrimônio que eu tenho é a minha família. Muitas das vezes alguém pensa que se deixar fazenda, casa para os seus filhos, está bem. Eu fiz o contrário, eu tentei estruturar minhas 2 filhas que eu tenho. Graças a Deus por isso, está aí uma aqui, e outra mora em Anápolis, está lá também, é professora. Mas o que eu queria falar para os irmãos de uma época, que eu dirigi culto em congregação 20 anos. 20 anos ali perto do Trevo, 20 anos aqui no irmão João Nunes e Zé Carrim. E um dia, eu todos os dias trabalhava de pedreiro quando era 5 horas, parava o serviço na quarta-feira, pegava o carro e pegava minhas 2 filhas e minha esposa
e nós íamos dirigir culto. E assim aconteceu por 20 anos. E quando foi uma certa vez, um irmão que morava no fundo da casa do irmão João Nunes, ele chegou e disse: Pedro, eu me alegro tanto com aqueles cultos que você dirige, que o dia que eu não posso ir lá, mas eu ponho uma cadeira lá de fora para me ouvir os hinos que vocês cantam lá. Então a gente vê, irmão, que nunca é tarde, nunca é cedo para fazer a obra do Senhor. E o melhor ainda que vocês não sabem, foram 20 anos e o pastor nunca me deu 1 litro de gasolina. Estou contando isso para humilhar o pastor não, viu, irmão? É porque a situação naquela época era difícil. Agora o que eu achei mais gostoso, que depois que eu fui ver que era Deus me abençoando, é porque nesses 20 anos nunca faltou gasolina para mim ir nos cultos. Isso é muito gostoso, irmão. Isso é muito gratificante. É bom você fazer a obra do Senhor, porque o Deus que nós estamos fazendo menção nessa noite aqui é o Deus que cuida de nós. Por isso que eu fiquei tão feliz quando eu vi a igreja toda praticamente reunida aqui, que eu fiz questão de ir abraçar um por um. Sabe por quê, irmão? Porque eu fiquei grato da presença dos irmãos nessa noite. Porque você faz, mas você fica pensando assim: meu Deus, e aí? Mas eu sei que é Deus que tem cuidado de mim. Minha esposa esteve enferma e eu sofri muito durante a enfermidade. E eu não sabia que eu gostava tanto dela, porque eu perdi 5 quilos enquanto ela estava doente. Eu orava a Deus preocupado e pensando: como que eu vou fazer ser essa mulher? Porque ela tem sido uma coluna na minha vida, na minha caminhada, tem sido minha companheira. E por isso, irmão, que eu louvo a Deus, nós fizemos 51 anos de casado, e pela graça de Deus nós nunca dormimos uma noite de mal um com o outro. Sempre quando tem alguma consequência, nós falamos: vamos continuar, vamos resolver isso, porque o sol não pode se pôr durante a nossa ira. Nós somos servos do Senhor, e assim o Senhor tem nos abençoado. Eu fico feliz, irmão, por isso. É por isso, eu sei que está passando da hora um pouco, mas eu precisava de falar isso para os irmãos. Eu me lembro na fundação dessa igreja, quando nós estávamos fazendo os alicerces aqui, foi muitos companheiros, inclusive o irmão Gênesis participou na época, quando nós fomos elaborar o projeto. Ele que deu a ideia de fazer aquelas ondas lá na frente, meio arredondada, e nós prosseguimos. Conversei com o engenheiro da prefeitura na época, um tal de Ney Lambogra, que tinha aqui, e ele me deu o projeto para a igreja, e o nome do Senhor foi glorificado. Vocês viram que igreja bonita, irmão? É Deus que nos abençoou e nos guardou. Eu lembro do irmão Kreb, que fazia esses arremados, tanto que é bem feito, bom pedreiro é ele. Mas é por isso que o nome do Senhor tem sido glorificado, e nós temos procurado a honrar o nome do Senhor. Hoje eu sou um homem realizado, irmão, sabe por quê? Aumentou a responsabilidade, porque hoje eu tenho que dar bom exemplo. E como que o crente dá bom exemplo, irmão? Não dando tombo em ninguém, fazendo justiça, comprando e pagando, sendo honesto, para que o povo possa dizer: aquele daí é honesto. Graças a Deus, e cada dia eu estou me preocupando com isso, de cuidar da minha vida espiritual, material, empresarial e moral, irmão, porque eu sei que eu falo de um Cristo, eu sou representante dele, e por isso eu tenho que andar direito e também dar bom exemplo para a minha família. Eu queria agradecer a Valéria, minha sobrinha, o Paulo Henrique, meu sobrinho também. Paulo Henrique é advogado, irmão, professor de
universidade lá em Rio Verde. Valéria também é professora, é pós-graduada, é gente boa, só eu que não tive condição de estudar. Eu fiz só o 2º grau, porque eu tinha que trabalhar de pedreiro. Eu cheguei aqui com uma mala de fibra nas costas, mas o Senhor me honrou, foi Ele que me honrou, e por isso eu agradeço essa igreja por essa tão linda oportunidade. Muito obrigado, pastor Adilson, por a iniciativa. O senhor não sabe o quanto que o senhor me valoriza, me alegra com essas ações. Sabe por quê? A gente sente que está fazendo a obra do Senhor, que o Senhor está vendo e que a igreja do Senhor também enxerga. Obrigado, viu, Zé Rocha, pelas palavras. Eu te amo, você é meu cunhado querido. Pode contar comigo que eu quero prosseguir fazendo a obra do Senhor. Meu muito obrigado, Deus abençoe a igreja.